Olá, meu nome é Vitória Martins Junqueira Franco e eu vim apresentar o trabalho Atitudes Anti-Obesidade entre estudantes do curso de nutrição do Brasil e de Portugal. A obesidade constitui um grave problema de saúde pública mundial. Está relacionada a maiores riscos em desenvolver inúmeras doenças crônicas e, além disso, é de caráter multifatorial. Mas indivíduos obesos são considerados culpados por sua condição e são frequentes alvos de discriminação e preconceito, mesmo entre aqueles envolvidos no tratamento da obesidade. Esse mesmo comportamento é frequentemente observado entre estudantes da área da saúde. Por isso, o objetivo do presente estudo foi investigar as crenças e atitudes de estudantes de graduação e ainda comparar os resultados entre os países Brasil e Portugal. É um estudo do tipo transversal, com amostra composta por estudantes de nutrição matriculados em instituições do ensino superior do Brasil e de Portugal, de ambos os sexos e maiores de 18 anos. Foi aplicado um questionário com questões sociodemográficas, condições de saúde, de estilo de vida e estado nutricional, e utilizado também a escala de atitudes anti-obesidade, em que os 34 itens presentes são divididos em 3 dimensões. A primeira é depreciação social e do caráter, que avalia características socialmente indesejáveis relacionadas à personalidade e desprezo social do indivíduo obeso. A segunda é não atratividade física e romântica, que refletem a percepção de que pessoas obesas são desajeitadas e inaceitáveis como parceiras românticas. E a terceira é controle do peso e culpa, relacionada às crenças em relação à responsabilidade do obeso sobre o seu peso. Cada item foi respondido na escala Likert, de 5 pontos, em que 1 significa não concordo e 5 significa concordo totalmente. Foram coletados dados de 193 estudantes, 60 portugueses e 133 brasileiros. A idade média foi de 22 anos, a maioria do sexo feminino e a maioria da raça branca. O estilo de vida foi perguntado e a maioria realizava atividade física e avaliou o seu estado de saúde como bom, sem diferença estatística entre as nacionalidades. As médias das 3 dimensões, ou subescalas, foram comparadas entre os países e pôde-se observar que houve uma média significativamente maior na subescala que engloba questões de controle de peso e culpa entre os estudantes portugueses. Não foi observada diferença entre as médias para as outras 2 subescalas, depreciação social e do caráter e não atratividade física e romântica. Ou seja, foi observado o score total médio significativamente maior entre os estudantes de Portugal, lembrando que médias maiores indicam atitudes mais negativas em relação à obesidade. Além da análise das médias, que eu acabei de pontuar, a pontuação média obtida em cada um dos 34 itens foi comparada entre os estudantes. E as questões positivas a respeito da obesidade, ou seja, que abstém de qualquer pensamento preconceituoso, como se eu fosse solteiro eu namoraria uma pessoa gorda, e pessoas gordas não necessariamente comem mais que os outros, apresentam maior média entre os brasileiros, com exceção de a sociedade deveria respeitar o direito das pessoas gordas, que tem maior média entre os estudantes portugueses. É interessante notar que foi observada média elevada para a questão pessoas gordas não necessariamente comem mais que os outros, o que implementa uma visão nutricional de que a obesidade não é necessariamente dada apenas pela alta ingestão calórica. Porém, a média alta em a maioria dos gordos compra muita besteira ou junk food, alimentos esses com alto teor calórico, afirma que quantidade é diferente de qualidade. A média reduzida na questão, a ideia que genética causa obesidade é simplesmente uma desculpa, reafirma que os futuros nutricionistas acreditam que a genética pode sim ser um fator importante para o desenvolvimento da obesidade. Conclusões. O presente estudo apontou que estudantes portugueses apresentam atitudes mais negativas contra a obesidade quando comparado com os brasileiros, principalmente na dimensão controle de peso e culpa, que de modo geral foram observadas médias razoavelmente altas, indicando uma tendência de preconceito contra indivíduos obesos por parte dos estudantes de nutrição. Identifica-se, portanto, a necessidade de abordagem adequada do assunto durante a formação em nutrição, considerando que esses profissionais desempenham um papel importante no tratamento desses pacientes. Muito obrigada!